Queridos, graça e paz a todos. Amém. Amém. Vou pedir para os irmãos que estão aqui, com exceção da bebezinha, se for muito difícil, passar para cá, por favor. Porque aí eu não fico cocheando em dois pensamentos, né, dentro da igreja. Cocheando em dois pensamentos fica meio difícil, tá? Fique, tá pertinho, isso, exato, tá pertinho. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma vez aprendermos a sua palavra, amém? Eu quero convidar a você que está aqui nesta noite para juntos lermos um texto no Evangelho conforme escreveu João, e eu quero ler nesta noite do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho conforme escreveu João, versículos de 1 a 14. Capítulo 3, desculpa. E a emoção está aqui. A gente fica tremendo que nem vara verde. João capítulo 3, versículos de 1 a 14. Vamos ler esse texto que é muito conhecido de toda a igreja, mas eu queria nesta noite falar sobre a doutrina da regeneração, ou do novo nascimento, tá? Diz o seguinte o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, a tua igreja, os teus eleitos, aqueles que foram alcançados por tua graça. E eu quero pedir nesta noite mais uma vez a ajuda do teu Espírito Santo, a tua misericórdia sobre nós, para nesta noite aprendermos a tua palavra. Senhor, me ajude a explicar o texto sagrado nesta noite, de forma clara, que a tua igreja possa ouvir e entender a tua palavra, que a tua palavra produza em nós fruto, que nós nos rendamos à tua palavra nesta noite e que ela seja autoridade sobre nós, não o que eu acho,
não o que eu penso, mas o que a tua palavra diz. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Então, queridos, como eu falei, hoje eu quero falar sobre a doutrina da regeneração ou a doutrina do novo nascimento. É a mesma coisa, é a mesma doutrina, tá? E se existe uma escala de importância nas doutrinas da Bíblia, eu acredito que esta doutrina, ela ocupa o topo dessa escala. A doutrina da regeneração ou do novo nascimento. Ela deve ser estudada com atenção. O texto que nós lemos aqui do capítulo 3 do Evangelho conforme escreveu João, ele revela uma das conversas mais importantes que Jesus teve durante o seu ministério. Nesse diálogo com Nicodemos, que era um mestre da lei, Jesus faz uma das mais importantes declarações da fé cristã. Ele diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, e ele é enfático na sua declaração, não pode ver o reino de Deus. Você é salvo? Você crê que você é salvo? Você crê que se daqui a 30 segundos Jesus voltar, você vai acordar na eternidade com Deus? Você crê de forma tão intensa ao ponto de não ter nenhum pingo de dúvida sequer que se Jesus voltar daqui a 30 segundos, você vai estar na eternidade com Deus? Amém. Você crê sem nenhuma sombra de dúvida que se você tiver um ataque cardíaco daqui a 10 minutos, você vai acordar na eternidade com Deus? Isto aqui é um assunto sério. Assunto sério. O homem vive no máximo aqui, 70, 80 anos. Este assunto aqui é um assunto que é um assunto eterno. E a eternidade vai muito mais do que 60 ou do que 70 anos. Você pode sofrer aqui na terra durante 60 ou 70 anos e viver uma eternidade sem sofrimento. Como você pode sofrer aqui durante 60 ou 70 anos e sofrer muito mais na eternidade, no inferno. Então, esta doutrina é uma doutrina seríssima. Se você tem certeza absoluta de que quando Jesus voltar, você vai para o céu, morar com Deus no céu, ou que se você morrer hoje, você vai morar na eternidade com Deus, qual é a garantia dessa certeza então? Por que é que você tem essa certeza? Ah, pastor, porque eu acho. Não, isso aí não rola. Porque eu nasci na igreja, isso também não rola. Porque eu sou filho de crente. Filho de crente não é neto de Deus, também não rola. O que é que te garante essa certeza de que você realmente é salvo? O que é que faz com que você possa dizer, eu sou salvo? A única coisa que pode fazer com que você tenha certeza de que você realmente é salvo é se você viveu, experimentou, vivenciou a regeneração. Se você não vivenciou a regeneração, você está iludido nos bancos da igreja. E Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Isto é sério. A doutrina da regeneração, ela é uma doutrina importantíssima para a igreja. É a doutrina que fala da salvação de nossas almas. E Jesus disse, do que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E tem muita gente que está sentado nos bancos da igreja que pensa
que é salvo. Mas vai ter uma grande surpresa naquele dia. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que disse. Jesus disse que o caminho ele é estreito, que a porta é estreita, e é apertado o caminho que conduz à salvação. E são poucos os que passam por essa porta apertada e que andam neste caminho. O próprio Jesus também alertou e disse que naquele dia muitos, e eu quando leio essas palavras de Jesus eu tremo, porque Jesus disse muitos naquele dia chegarão e dirão assim: Senhor, não expulsamos nós demônios em teu nome, não curamos em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Pessoas que não experimentaram regeneração, que viveram 30, 40 anos na igreja, que pastorearam igrejas, que cantaram em coral, que pregavam a palavra de Deus, mas que não eram regenerados. Naquele dia ouvirão da boca do Senhor as palavras: apartai-vos de mim. E a palavra é a pior palavra que alguém pode ouvir. Aqui alguém pode chamar você de feio, de 4 olhos, fazer bullying. É ruim, mas você escuta e passa. Mas você ouvir de Jesus as palavras: apartai-vos de mim, não tem mais como consertar, não tem mais como voltar atrás. Então essa doutrina é uma doutrina importantíssima. Essa declaração de Jesus: em verdade, eu lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, foi tão chocante para Nicodemos, que gerou em Nicodemos uma reação de espanto e de confusão. E esta é a declaração que todos os homens precisam ouvir: necessário vos é nascer de novo. Então vejamos o que é que a Bíblia nos ensina sobre esta doutrina tão importante que é a doutrina da regeneração. Primeiro, a Bíblia fala sobre a necessidade da regeneração. A Bíblia fala sobre a necessidade do homem nascer de novo. Esse novo nascimento ele é necessário porque com a queda de Adão, que era o representante legal da raça humana, todos os homens pecaram contra Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, nós vamos ler o texto. Abra aí na sua Bíblia, Romanos 5 e 12, ou no seu smartphone. Romanos 5 e 12, Paulo escrevendo, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a quem? A todos os homens, porque todos pecaram. O homem, ele tornou-se pecador desde a sua concepção, é o que diz o Salmo 51 e o verso de número 5. Vamos ler o texto, Salmo 51, verso 5, palavras do salmista Davi, quando ele está ali, escrevendo e abrindo o seu coração, depois de haver sido repreendido por Natã, pelo pecado que ele havia cometido. Davi diz: eu nasci na iniquidade, Salmo 51, 5, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está falando aqui da sua condição pecaminosa desde o momento da sua concepção. A maldade do coração do homem, ela foi atestada pelo próprio Deus. Em Gênesis capítulo de número 6, vamos ler o texto. Hoje tem bastante versículo para você anotar e para você depois remoer em casa.
Gênesis capítulo 6, versículo 5, o próprio Deus atesta essa pecaminosidade do coração do homem. Em Gênesis 6 e 5, o texto diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Não apenas uma parte, não apenas uma porcentagem, mas todo o desígnio do coração do homem. Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 21, mais uma vez Deus atesta a pecaminosidade do homem. Em Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 21, Deus diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Deus diz: porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então, próprio Deus, ele está reconhecendo a pecaminosidade, a depravação do coração do homem. Deus disse que todo o desígnio do coração do homem é mau. Todo o desígnio. O coração do homem é mau. É isso que a Bíblia, ela atesta. No Éden, quando Deus criou Adão, Adão tinha um coração puro, Adão tinha um coração bom e Adão tinha um coração reto. Adão vivia no estado de completa inocência com relação ao pecado. Ele desfrutava de uma comunhão íntima com Deus, imaculada com Deus. Depois que Adão, ele peca e ele comete o pecado comendo do fruto proibido, o coração de Adão, ele tornou-se ímpio e rebelde contra Deus. E como Adão era o representante legal da raça humana, ele deu a todos os seus descendentes este coração ímpio, rebelde e mau contra Deus. E Deus havia alertado o homem de que se ele comesse do fruto proibido, o que é que aconteceria? Ele morreria. Deus havia alertado. Deus disse: no dia em que você comer deste fruto, você morrerá. Essas foram as palavras de Deus. Quando Adão comeu daquele fruto, eu digo Adão porque é Adão e Eva, porque não pecou só um, né? Os dois. Quando o homem pecou, ele morreu. Ele morreu espiritualmente. E ele transferiu esse estado espiritual de morte a todos os seus descendentes, de sorte que todo aquele que é filho de Adão está morto espiritualmente. Desde o bebê mais tenro que nasce, até o homem mais idoso que vive, todo homem quando nasce, ele nasce sem vida espiritual. Ele está morto, porque Deus disse a Adão: no dia em que você comer do fruto, você vai morrer. O apóstolo Paulo, ele descreveu isso muito bem. E eu quero dizer uma coisa aqui importante para todos vocês. Para Deus, só existem dois grupos de pessoas na terra: os vivos e os mortos. É assim que Deus vê a humanidade. Deus não enxerga um homem que está doente. O homem não está doente. A Bíblia diz que o homem está morto. Deus não enxerga um homem doente. Para Deus, ou existem os vivos, que são aqueles que foram regenerados, ou existem os mortos, que são aqueles que não nasceram de novo e que não experimentaram a regeneração. Não tem outro grupo de pessoas no mundo. Ou você faz parte do grupo dos vivos, ou você faz parte do grupo dos
dos mortos. Paulo falou sobre isso quando ele escreveu em Efésios, capítulo 2, nós vamos ler o texto. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu amo essa passagem de Efésios 2, de 1 a 5. Todos acharam aí o texto? Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Paulo escreve muito bem sobre esse estado de morte em que o homem não regenerado se encontra. Ele diz o seguinte: Ele, que é Deus, lhes deu vida quando vocês estavam o quê? Estavam o quê? Mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo o quê? As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E isso aqui é tremendo e terrível. Ele diz: e éramos por natureza filhos da ira. Não era por escolha, era por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós o quê? Estando nós, diga mais alto, sem medo, estando nós mortos em nossas transgressões, o que é que ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Colossenses capítulo 2, versículo 13, Paulo fala a mesma coisa. Colossenses capítulo 2, versículo 13, ele diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Estar morto significa estar indiferente às coisas de Deus e ao próprio Deus. É você estar inerte às coisas de Deus. Não é essa uma das características de um defunto? O defunto está estirado, e eu falei sobre isso aqui domingo, não é? As pessoas compram coroa de flores, né? Que falam, coroa de flores. Para o morto tanto faz. As pessoas compram, para ele tanto faz se você vai colocar ele num caixão da prefeitura de madeira de compensado, ou se você vai gastar $3.000 num caixão de madeira maciça do templo de Salomão. Para ele tanto faz. Para ele tanto faz se você vai enterrar ele debaixo de 7 palmos, ou de 2 palmos, ou de 1 palmo, ou de 20 palmos. Para o morto tanto faz, ele está morto. Ele não sente as lágrimas dos filhos que choram à beira do seu caixão, sentindo saudades do pai. Ele não sente e não escuta os rogos da esposa que ficou viúva e que chora com saudades do marido. Ele está totalmente inerte ao sentimento que paira no velório, porque ele está morto. Os filhos choram, os amigos falam coisas bonitas a seu respeito do que ele fez em vida, mas ele não escuta, ele não pode ver, ele não pode falar, ele não pode ouvir, e ele não pode por si só tornar a vida, porque ele está morto, ele está inerte, ele está indiferente. Então Paulo diz que por causa do pecado de Adão, todo homem que nasce, ele nasce como? Morto. Ele anda, mas está morto. Ele compra, mas está morto. Ele casa, mas está morto. Ele galga sucesso nesta vida, mas espiritualmente ele está morto.
É isso que a Bíblia nos ensina. Segundo, a Bíblia diz que é impossível que o homem não regenerado ele creia. É impossível que o homem não regenerado creia. E essa afirmação, ela tem como base o estado espiritual em que o homem se encontra em Efésios capítulo 2. Todos os descendentes de Adão estão caídos e mortos em seus pecados. Por isso eles não podem crer por si mesmo sem que haja uma intervenção de Deus na disposição do seu coração. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 13, versículo 23. Jeremias 13 e 23. O texto diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? É uma pergunta retórica. A resposta da pergunta é não. O etíope é a pessoa que nasceu na Etiópia, provavelmente de pele escura. Então, a pergunta é: pode a pessoa de pele escura mudar a cor da sua pele? Michael Jackson não havia ainda nascido aqui, né? Mas a resposta é não. Da mesma forma que o leopardo também não pode mudar as manchas do seu corpo. Então, a resposta a essa pergunta é não. Ok? Aí, o versículo continua: então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Da mesma forma que o etíope não pode mudar a cor da sua pele, e o leopardo não pode mudar as manchas do seu corpo, o homem não regenerado que está acostumado a fazer o mal não pode fazer o bem. Essa é a lógica do texto. Não pode fazer o bem. Se o etíope não pode deixar de ter a cor que tem na pele, e o leopardo não pode trocar as manchas do seu corpo, da mesma forma o homem que é mau, e nós já vimos que todo o desígnio do coração é mau, ele não pode também praticar o bem. É o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículos de 6 a 8. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículos de 6 a 8. O apóstolo Paulo agora falando aos romanos, ele diz o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito, ou o do espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por quê, Paulo? Porque não está sujeito à lei de Deus. O homem não regenerado, ele não está sujeito à lei de Deus, ele não se submete à lei de Deus. E aí ele continua: nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, e aqueles que estão na carne aqui são aqueles que não são regenerados, que não nasceram de novo. A gente tem esse conceito de que o que vive na carne é a pessoa que é salva, mas vive na prática do pecado. Parar com isso. Ou você é salvo e é salvo, ou você vive na prática do pecado e você está perdido. Não tem essa classificação de crente carnal como passe do crente que é salvo, mas que usa como desculpa: porque eu faço parte do grupo dos crentes carnal, então eu vou e vivo na prática do pecado porque a carne é fraca. Isso não existe. O crente carnal na Bíblia é o não regenerado, é aqui, vive debaixo da carne. É o não regenerado, é quem não nasceu de novo. Ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Acabou. Não podem no grego é o quê? Não pode. Não pode. Não podem agradar a Deus.
Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículos de 3 a 4. Abra sua Bíblia, não se canse de abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, não acredite só no que eu estou lendo aqui não, confira na Bíblia, viu, que eu posso estar aqui inventando alguma coisa e vocês aí vão depois acreditar no que eu vou falar. Façam como os bereanos, tá? Tem que abrir a Bíblia para ver se o pregador realmente está falando o que a Bíblia diz, porque se for achismo, você pode me pegar lá fora depois e me bater, sem problema. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? É para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o quê? Fez o quê? Cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Então a pessoa que não é regenerada, ela não pode crer. Por que ela não pode crer sozinha? Porque ela não entende. O texto diz que o seu entendimento está o quê? Está cego. O seu entendimento está cego, é o que o texto diz. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Lembra do exemplo do morto? Que não escuta os rogos da sua família, que chora com saudades? Da mesma forma, o não regenerado, ele escuta o evangelho, mas ele não entende, porque o seu entendimento está cego. Está cego. Está cego. O arrependimento, irmãos, ele é um dom de Deus. O arrependimento genuíno é um dom de Deus. É Deus quem entra no coração do homem morto. É Deus quem lhe dá vida. É Deus quem lhe abre os olhos. E é Deus quem chama o homem morto ao arrependimento. Atos capítulo 11, versículo 18, o texto diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus, foi por quem? Foi por Deus o quê? Concedido o arrependimento para a vida. Arrependimento genuíno é um dom de Deus. Não é um fruto natural do homem caído, porque o homem está morto. O homem está morto. Terceiro, os não regenerados não podem buscar a Deus sem que haja uma intervenção de Deus no coração do homem. Eles não podem buscar a Deus. Eles não buscam a Deus porque o seu coração está indiferente às coisas de Deus e ao próprio Deus, como consequência de sua morte espiritual. Por isso que eles não buscam a Deus. Salmo de número 14, versículos 2 e 3. Leia na sua Bíblia, o texto diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Verso 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Aí o salmista diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo repete essas palavras em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12, quando ele diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão o quê? Debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Aí Paulo diz: não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus.
O homem não regenerado não busca a Deus. Isso é para você entender que esse desejo que você tem de buscar a Deus, esse desejo que você tem de louvar a Deus, de orar, de ler a palavra de Deus, de se santificar, de agradar a Deus, não é um desejo natural seu, não é algo que provê da sua natureza humana e caída. Ele só existe porque Deus entrou no seu coração e Ele deu vida a você e colocou em você esse desejo. Faz parte da bênção da regeneração para nós. O desejo que nós temos de estar sempre envolvido com as coisas de Deus é um resultado do que nós experimentamos na regeneração. Nós, quando estávamos mortos, também não buscávamos a Deus, mas Ele nos deu vida, e quando Ele nos deu vida, Ele mudou a nossa natureza, nós nascemos de novo, e com esse novo nascimento veio o desejo de buscar a Deus, de orar. Você vê um homem não regenerado dizendo assim: hoje eu quero orar. Não faz. Você vê um homem não regenerado no meio do carnaval dizendo assim: eu vou parar de pular o carnaval porque eu quero estudar a Bíblia e conhecer sobre Deus. Não tem. O não regenerado não pode buscar a Deus, porque ele está morto. Por mais que Deus faça assim: ei, eu estou aqui, meu filho é a salvação, venha até Jesus para ser salvo. Qual é o poder que o não regenerado tem? Se ele está morto. Como morto ele não escuta, como morto ele não vê. É necessário que primeiro Deus vá até ele, no seu estado de morte, e faça o quê? Lhe dê vida, e ele então, ele acorda. E quando ele acorda, Deus tira dos seus olhos as vendas, Deus tira dos seus ouvidos os tampões, e então ele pode ir até Jesus e receber a salvação de sua alma. Mas se não houver essa intervenção primária de Deus no coração do homem, porque o problema do pecado não está nos pés do homem, não está nas mãos do homem, mas está no coração do homem. O pecado é simplesmente o fruto de nossa natureza, mas o fruto podre ele aponta para uma raiz apodrecida também. E a raiz apodrecida do homem é o seu coração. Como disse Jeremias, enganoso é o coração do homem. O problema do pecado está no coração do homem. Então Deus tem que ir lá no coração do homem, mudar a disposição do seu coração, para que ele então possa buscá-lo. Quarto lugar, os não regenerados, eles estão surdos, cegos para as verdades espirituais, e isso os torna impotentes quanto à salvação, se Deus não intervir no seu coração. João capítulo 8, versículos 43 e 44, vamos ler o texto. João capítulo 8, versículos 43 e 44, Jesus diz o seguinte: qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus pergunta. Aí Jesus responde e diz: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ora, eles não estavam ouvindo Jesus falar? Sim ou não? Estavam ouvindo Jesus falar? Sim ou não? Sim. Eles ouviam com os ouvidos naturais, mas Jesus disse que eles eram incapazes de ouvir a sua palavra, no sentido de que Jesus falava, mas as palavras de Jesus não descia ao coração daqueles homens não regenerados. Versículo 44, vós sois do diabo. Jesus não tinha papa na língua, não. Jesus não amaciava, não. O negócio de Jesus era forte. Jesus diz: vocês são do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 47, olha o que Jesus diz. Quem é de Deus faz o quê? Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Não sois de Deus porque não podes ouvir as minhas palavras, é a lógica do versículo. A pregação do Evangelho, ela é quase que inútil para quem é surdo. É como você chegar para um surdo e falar para o surdo: eu não vou ter nenhuma reação dele, por parte dele, porque ele não vai ouvir o que eu estou dizendo. Da mesma forma, quando nós pregamos o Evangelho ao não regenerado, se Deus não vier no coração dele, lhe der vida para que ele escute, não tirar dos seus ouvidos os tampões, ele pode até escutar, mas a mensagem não desce ao seu coração, ele não assimila, não faz efeito. É por isso que você pode pegar o texto de João 3,16. Você pega o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Texto áureo da Bíblia. Pega João 3,16. Pega um ateu que é formado em grego e em hebraico e em história, e pergunta para o ateu: lê esse texto aqui de João 3,16 para mim. Me diz o que é que você entende desse texto. Se o ateu for um ateu culto, e tiver conhecimento das línguas originais, grego e hebraico, e tiver conhecimento de interpretação de texto, de história, ele vai te dar uma exegese do versículo. Ele vai dizer: Deus, que no grego é Theos, que é a divindade dos hebreus, amou o mundo, que aqui no grego dá a ideia das pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho, que é um Deus também, que eu não creio nele, mas o texto está dizendo, o que João está escrevendo, que tem um Filho de Deus, que morreu para que todo aquele que crê nesse Filho tenha vida eterna, que eu também não creio nessa vida eterna. Ele vai te dar uma explicação direitinho de João 3,16, mas a mensagem de João 3,16 não desce ao seu coração, porque os seus ouvidos estão tapados. E Paulo disse que o seu entendimento está coberto. E Paulo disse que ele está morto. Então ele não pode ouvir, ele não pode entender. E por ele não poder ouvir e não poder entender, ele não pode responder à mensagem de João 3,16. A não ser que o Consolador, que é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, venha até o seu coração e mude a disposição do seu coração e lhe dê vida e abra os seus ouvidos e abra os seus olhos, então ele entende, que foi o que aconteceu com a gente. Nós estamos aqui porque nós fomos ressuscitados, recebemos vida de Deus, éramos mortos, éramos não regenerados, mas um dia Deus veio no nosso coração, nos deu vida. E alguém pregou o Evangelho para a gente então entendeu e viu que nós estávamos andando em passos largos para o inferno. E nós nos arrependemos e nos voltamos do nosso caminho. Mas o primeiro passo da salvação não é do homem, o primeiro passo da salvação é de Deus. Porque o homem morto em seus pecados não pode dar vida a si mesmo. A salvação é um ato divino do começo ao fim. Por quê? Para que a glória seja de Deus. Paulo disse, é pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por isso que é de Deus. Por isso que é de Deus. Quinto lugar, o não regenerado, ele tem um coração incircunciso, um coração de pedra, e por isso ele é totalmente impotente. O único que é capaz de arrancar o coração de pedra do não regenerado é Deus. Não é o pregador, não é o evangelista, por mais eloquente que ele seja, por mais teologia que o pregador tenha, o pregador não consegue tirar o coração de pedra do não regenerado. Quem tira o coração de pedra é Deus.
Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20. Vamos ler o texto. Ezequiel 11, 19 e 20. Deus diz: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Aí Deus diz: eu vou fazer uma cirurgia nesse povo. O que é que eu vou fazer? Eu tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Quem faz esse transplante? Quem faz? É Deus. É Deus que faz. Não é o não regenerado que chega e diz assim: eu não quero mais esse coração de pedra, eu agora quero um coração que bata tchum, 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 de carne. Ele não faz porque ele não quer, e ele não faz porque ele não pode, porque ele está morto, porque ele é impotente quanto à sua própria salvação. Deus diz: eu vou arrancar o coração de pedra e eu vou dar a ele um coração de carne. Para quê? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Mais uma vez Deus diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e que guardeis os meus juízos e os observeis. Um coração incircunciso e de pedra, ele é totalmente indiferente às verdades espirituais. Sim ou não? Sim, porque o coração é de pedra. E o único que pode dar um coração de carne ao não regenerado é quem? É Deus. É Ele que diz: eu vou tirar o coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. E outra coisa, eu vou colocar o meu espírito sobre ele e vou fazer com que ele obedeça os meus mandamentos e cumpra as minhas leis. Essa cirurgia ninguém consegue fazer, nenhum médico, nenhum cirurgião, ninguém na terra, por mais estudado que seja, o melhor cardiologista do Brasil ou dos Estados Unidos, ele não consegue fazer esta cirurgia, tirar um coração de pedra do não regenerado e colocar um coração de carne. Mas Deus, que é poderoso e rico em graça e em amor e em misericórdia e em compaixão, pelo muito amor com que nos amou, Ele sim fez isso em nós. Todos nós que estamos aqui tínhamos um coração de pedra, éramos indiferentes às coisas de Deus, não queríamos saber de Deus, não queríamos saber dos céus, éramos rebeldes às coisas de Deus. Tem gente aqui que pulava os 5 ou 4 dias de carnaval seguido e não se cansava. Tem gente aqui que quando ouvia falar das coisas de Deus, fazia piada e chacota. Tem gente aqui que quando o grupo de evangelismo chegava para evangelizar, e ele estava bicado, ele chamava os irmãos para sentar e tomar uma também. Tem gente aqui que era totalmente depravado, tinha 2, 3, 4, 5 mulheres, vivia uma vida totalmente mergulhada no pecado, amava se lambuzar com a lama do pecado, porque a sua natureza era uma natureza de porco. Amava lambuzar do pecado. E não tinha vontade de se converter e de se entregar a Deus. Esse negócio de Jesus, de ir para a igreja, porque para se converter tem que deixar o pecado. Por isso que o cristianismo não é tão popular, o cristão verdadeiro não é tão popular, porque tem que abandonar o pecado. Você tem 3 mulheres, tem que ficar só com uma. Ser alcoólico, não pode beber mais, não pode fumar. Você tem que endireitar a sua vida, seguir uma vida reta com Deus. Então as pessoas não querem muito abraçar essa ideia, e o pecador, ele ama o pecado. É o brinquedinho de estimação dele.
Não é isso que a gente escutava quando a gente ia evangelizar? Rapaz, para ser crente tem que parar de dançar, fumar, de beber, de me prostituir. Quero não. Quero nada. Oxi. E é isso. Vocês fazem o que da vida? Vocês vão para a balada? Não. Oxi, vou fazer o que na sexta-feira à noite? Vou deixar o meu sertanejo universitário para quê? O que é que vai substituir? Vou ter que deixar as drogas? Você faz umas drogas? Não. Não tem graça não. Quer dizer que então não tem esse negócio de swing, essas coisas? Não. O que é que vocês fazem? A gente ora, jejua, a gente canta, louva a Deus, se consagra. Não, quero nada. E no céu, vocês vão fazer o quê? Vamos cantar santo, santo, santo. Que negócio monótono, não tem discoteca no céu? Eu vou nada, quero não. O não regenerado não quer as coisas de Deus. O seu coração é incircunciso, é de pedra, é rebelde. Todos nós éramos assim. Até que um dia Deus foi lá e por sua soberana vontade e misericórdia e graça, como disse Paulo em Efésios 2, Ele nos deu vida e mudou o nosso coração e mudou a disposição do nosso coração. Não é que Deus nos forçou. Ninguém aqui é crente forçado. Mas Ele mudou a inclinação do nosso coração. E com essa mudança veio essa vontade, essa nova natureza de amar as coisas de Deus. Agora o Jesus que a gente odiava é o Jesus que a gente ama. A Bíblia que a gente não queria ler é o livro que a gente mais estuda. As leis que nós não tínhamos vontade alguma de cumprir, que são as leis de Deus, são as leis que agora agradam o nosso coração, porque houve uma mudança em nossa natureza. Nossa natureza foi mudada de porco para ovelha. E somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Você pega um porquinho, já falei isso aqui, né? Você bota um lacinho no porquinho. Você sai com uma coleirinha com o porquinho pela cidade, que é o seu porquinho de estimação, andando pela cidade. Você deu um banho no porquinho, colocou um perfume do porquinho, o porquinho ficou cheirosinho, ficou lindinho, aquele porquinho rosinha, o baby, né? Bonitinho, pequenininho, gordinho, rosinha, você com a coleirinha, andando com ele todo orgulhoso, porque todo mundo tem cachorro, mas você tem um porquinho. Tomou banho, primeira lama que o porquinho vê, ele se rola, se lambuza, porque o porquinho tomou banho, mas a natureza ainda é uma natureza de porco. O coração é um coração de porco, a índole é uma índole de porco. O único ser que pode mudar a natureza do porco em ovelha é Deus. E como é que Deus faz isso? Tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne. Mudança de natureza. Por isso que Jesus disse: se vocês não nascerem de novo, vocês não podem entrar no reino de Deus. Quem não experimenta essa mudança de coração está perdido e vai para o inferno. Quem não passa pela porta da regeneração não entra no reino de Deus, está perdido. Quem não tem coração de carne, mas ainda tem coração de pedra, incircunciso, não entra no reino de Deus. Tem que haver um transplante de coração. E é somente Deus que pode fazer isso. O que é que nós aprendemos com tudo isso nesta noite? Primeiro, aprendemos que quão grandioso é o poder salvador de Deus, porque somente um Deus poderoso e soberano pode efetuar tamanha mudança no coração do homem e arrebatar esse coração para si. Ele é o conquistador de nossos corações. Ele foi lá e conquistou o nosso coração. Ele foi lá e arrebatou o nosso coração para si. Por isso nós devemos agradecer a Deus todos os dias por tamanha bênção, esse desejo de orar, de ler a Bíblia, de obedecer a Deus, de amá-lo, de honrá-lo, de adorá-lo, não é algo natural nosso, é dádiva de Deus. Pelo contrário, nossa natureza caída, sem a atuação de Deus, ela odeia a Deus e tudo que é relacionado a Ele. Por Ele haver tocado no nosso coração,
e mudado a nossa disposição, nós devemos louvá-lo todos os dias. Nós temos que acordar e dizer: Deus, eu te agradeço porque eu poderia ter agora um coração de pedra, mas o Senhor, através do seu amor, colocou em mim um coração de carne, e eu te amo por isso. E por último, nós devemos orar a Deus pedindo que Ele toque os corações dos não convertidos, para que, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, eles possam entender essa mensagem e aceitar essa mensagem. Oremos para que Deus mude a disposição do coração dos perdidos, e que Ele também lhes dê vida, como deu vida a nós, e que Ele abra os olhos dos perdidos e tire os tampões de seus ouvidos, para que eles ouçam e creiam, como nós ouvimos e hoje também cremos. Com tudo isso, nós concluímos, como disse o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você vai para o céu hoje, é porque a mão de Deus te alcançou, foi lá no teu estado de morte que você estava, te deu vida, tirou os vendões dos teus olhos, os tampões dos teus ouvidos, e mudou a disposição do seu coração, e chamou e atraiu você até Cristo, e você veio. Por isso nós dizemos que, na verdade, não somos nós que aceitamos a Jesus, mas é Jesus que nos aceita e nos chama e nos trai com cordas de amor. Vamos ficar de pé nesta noite e vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha bênção, por tamanho ato da Tua glória, da Tua soberania, do Teu louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou no nosso estado de morte, quando não havia a menor esperança para nós, quando nós não queríamos estar na Tua presença, quando não queríamos nada que estivesse relacionado contigo, o Senhor nos encontrou e o Senhor nos mudou. Obrigado pelo coração de carne que o Senhor colocou em nós, pelo Teu Espírito que foi colocado em nós, pelo novo nascimento, pela regeneração. E nós oramos nesta noite, Senhor, por aqueles que ainda não foram alcançados por essa bênção. Que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor também os dê vida para que eles possam viver e crer e entender esta mensagem tão gloriosa que é a mensagem do Evangelho. Senhor, isso nos faz andar em humildade diante de Ti, em gratidão, reconhecendo que foi o Senhor e não nós, que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, que o Senhor nos deu vida quando nós ainda éramos mortos. Nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus, e todos dizem amém.